Bom dia, Andres. Tudo bem com você? Olha só, eu vou dar mais um tempinho para ver se o pessoal entra, para a gente começar hoje. Na verdade, hoje a gente vai continuar com a revisão de arte, com a resolução da lista de exercícios, e a gente vai relembrando a matéria em cima dessa resolução da lista. Só que, antes da gente começar, eu vou dar mais um tempinho para ver se o pessoal entra, tá, Andres? Porque assim a gente não tem que ficar repetindo e voltando o tempo inteiro. Enquanto isso, eu já vou pegar o link da lista para passar no chat. Você sinaliza para mim, tem como você mandar a mensagem ou abrir o áudio? Ah, dá. Eu tô com o microfone aqui. Ah, beleza. Abri. Então, você precisa do link ou eu lanço de novo? Eu já fiz a tarefa, mas vou querer fazer de novo, já preparado para fazer a prova. Muito bem. Você quer que eu coloque o link aqui de novo ou você tem o link ainda? Eu tenho um link. Eu, cons- Tá, eu- ok. Eu vou dar mais 2 minutos no máximo para ver se o pessoal entra, tá, Andres? Se o pessoal não entrar, aí a gente começa só mais 2 minutos. Não tá, tem problema, tá bom. tá bom? Uhum. Já tô com tudo preparado aqui. Só tô aguardando o pessoal mesmo entrar. Eu vou colocar o link no chat, mesmo que você tenha, eu vou colocar o link no chat de qualquer maneira, só para caso assim a gente comece a fazer a atividade e o pessoal entre e fique perdido e não sabe o que fazer, pelo menos eles já sabem por onde começar e o que entrar, tá bom? Tá bom. Eu vou dividir tela para a gente ir para a lista de exercícios. E se você quiser, pode deixar o microfone aberto, porque aí a gente vai conversando direto, tá bom? Ó, Tá. vamos então começar com a nossa lista aqui, né? A ordem das perguntas está alterada, né? Conforme programação do próprio Google Forms. E aqui o que a gente pede é primeiro para observar a imagem. E a gente vê de cara que é uma igreja românica. Onde está este conteúdo? No terceiro bimestre. Terceiro bimestre para a gente, onde a gente falou com arte românica, arte gótica e arte bizantina, tá? Então, nesse bimestre você vai achar esse conteúdo. E aqui embaixo tem uma informação sobre essa igreja. Fala, a igreja de Santo Domingo, localizada na cidade de Soria, na Espanha, é considerada um dos mais valiosos monumentos da arquitetura românica espanhola. Ela foi construída no século XII, no reinado de Afonso VIII de Castela. Agora vem a pergunta: quanto ao termo românico criado nesse período, é correto afirmar que, presta atenção, que daqui para trás foi uma estratégia para colocar a gente dentro do tema da questão. O tema da questão, o que a pergunta pede mesmo, é a informação sobre esta palavrinha, o que significa esse termo românico, tá? E aí a gente vai ver cada uma das opções. Ele designa as realizações arquitetônicas dos séculos XI e XII,
cuja estrutura se assemelha à das construções dos antigos romanos. Por isso que a gente tem esse termo românico. De cara, a gente já está na primeira opção. Olha só, para perceber o quanto que essa é a primeira opção, vamos dar uma olhadinha nas outras. Ele designa as artes em geral que foram produzidas desde a fundação de Roma até a tomada de Constantinopla? Não. Ele designa o período após a morte de Carlos Magno, quando a corte deixou de ser o centro cultural do Império e as atividades intelectuais centralizaram-se nos mosteiros? Também não. Ele designa as realizações que vão desde a queda do Império Romano até o Império Carolíngio? Também não. E as realizações arquitetônicas mouriscas? Também não. Esse termo românico vai existir justamente porque ele vai retomar grande parte do legado dos romanos e desenvolver-se a partir daí em termos de arte. Tanto é que, no caso das igrejas, elas vão ser construídas de acordo com a abóbada. A abóbada que foi criada na arquitetura romana, seja ela de berço, seja ela de aresta. Mas essa vai ser uma grande contribuição dos romanos para a arquitetura e vai ser retomada justamente aqui para a formação destas igrejas. E por isso que vem esse termo. Seguindo adiante, a gente já fez essa questão na aula passada? Eu acho que sim. Você sabe me dizer isso? Eu não me lembro, não. Eu acho que sim. Sim. Eu acho que a gente já fez essa questão, eu vou fazer ela bem rapidinho. Tá. De novo, observando aqui essa imagem, ela é de Alto de Vendôme, a deposição de Cristo. E a gente já sabe que a gente está lidando com Renascimento italiano, tá? Quarto bimestre, inclusive. Ao se observar a fresco de Giotto, é possível identificar como uma expressão da arte renascentista. O que é a expressão da arte renascentista? Paganismo, de cara, o que a gente está vendo na tela aqui é uma imagem cristã, então não pode ser pagã. Tridimensionalidade, com a disposição da cena em planos diferentes. Olha, a noção de profundidade, que nos remete, né, por causa da distância, cada vez que a distância aumenta, os objetos ficam menores, eu tenho uma diferenciação entre as pessoas no centro, então temos aqui a resposta. Tradicionalismo, devido à continuidade com a pintura gótica, não houve uma continuidade nesse sentido, né? Racionalidade, com a representação de Cristo pronto para a ressurreição, é uma cena bem emotiva, não racional. Modernismo, porque o tema bíblico é representado como inovação. Não, aí a gente veria realmente um tradicionalismo na representação do tema. Então, eu acho que a gente já tinha discutido essa questão aqui, tá? Tridimensionalidade. Vamos para a próxima. Na Idade Média, as várias, assim, leio o texto a seguir, então vamos lá. Na Idade Média, as várias atividades artísticas não eram consideradas independentes entre si. Pelo contrário, elas contribuíam para as realizações e decorações daquele que era a obra fundamental, a grande igreja, com que a comunidade exaltava o verdadeiro Criador. Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a igreja recorria à pintura e à escultura para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis. E isso, segundo o texto, nós não podemos estudá-las desassociadas da arquitetura. E aqui fala que esse cerco, expressa a principal característica da arte românica.
que é a predominância dos temas relacionados à religião cristã. Tá? A gente vai ter uma retomada aí, da arte romana enquanto técnica, mas o tema retratado, ou para que essa arte é construída, é voltada principalmente para a religião. Tá? A gente tem que pensar que no universo cultural medieval, a gente está lidando com o teocentrismo. Então, tudo que se faz é voltado para essa noção de que Deus está no centro de todas as coisas, e de que existe um louvor muito grande que deve ser feito em relação a isso. Indo adiante, pede para a gente observar as imagens abaixo, que são 2 quadros específicos. O primeiro é a dança campestre, do Peter Bruegel, e o próximo é o carro ou a carroça de feno, de Hieronymus Bosch. Esses dois são pintores flamengos, tá? Da região das Flandres, de ali, mais ou menos entre Bélgica e Holanda, essa região. E é interessante a gente pensar qual é a característica de cada um da arte desenvolvida de cada um desses pintores. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, Peter Bruegel, o velho, e Hieronymus Bosch foram pintores de origem flamenga que buscaram representar em suas obras, pensando que você tem duas imagens aqui representativas das obras, a gente tem que comparar cada uma das alternativas com o que a gente está vendo nas imagens, tá bom? Moralidade cristã expressa nos trajes e cores exaltando a presença divina? Não. O que a gente está vendo aqui não está relacionado com isso. Teocentrismo medieval, pela representação da inquietação psicológica dos personagens, também não temos isso, né? Não tem aquela coisa de ligada à religião. São cenas cotidianas aqui, cada uma pintada à sua maneira. Tradição greco-romana, em sintonia com os pintores italianos, também não. Pode ter o uso das técnicas, né? E aí a gente tem o uso da perspectiva, da iluminação, do volume, enfim. Agora, em relação ao tema, não, a gente tem mudanças. Cotidiano, pelos personagens e eventos retratados num estilo próprio. Sim, aqui, sim, a gente está correto. Olha, aqui são pessoas se divertindo dentro da sua região, da sua cidade, da sua vila, e pessoas circulando em torno de um objeto muito comum. Tá certo que, no caso do Hieronymus Bosch, foi pintada a maneira dele, de acordo com o estilo peculiar que ele tinha, mas mesmo assim são cenas comuns. Tá? E a última, eu vou pular, porque não tem nenhum sentido. Controle intelectual da igreja sobre a sociedade, esquece. Bom, vamos para a próxima imagem. Andres, qualquer dúvida você fala, me interrompe, tá? Por favor. Tá bom. Analise a imagem. Aqui nós temos uma pintura feita em uma catacumba. E aqui o texto. Esse texto está muito longe para mim. Vou ver mais aqui pertinho. Aqui. O termo catacumbas, em grego, significa originalmente cavidade, vale aberto. Apenas depois do século IX é que essa palavra passou a ter sentido de cemitério subterrâneo. Elas foram amplamente usadas do século II até as primeiras décadas do século V. Atualmente,
Várias catacumbas ainda estão disponíveis para visitação pública, sendo muito procuradas pelos turistas. Elas estão normalmente localizadas junto às longas estradas. Há pelo menos 40 catacumbas conhecidas na cidade de Roma, a maior parte localizada em vias famosas. Por estarem sujeitas a um possível desmoronamento, não é permitida a circulação de carros junto a elas. Com base, aí o que a pergunta pede? Com base na observação da imagem e na leitura do texto, pode-se afirmar que as catacumbas, primeiro fundamental, do que a gente está falando, do conteúdo de arte primitiva cristã, que nós vimos no segundo bimestre. Tá? É importante a gente ter essa localização. Em relação às catacumbas, a gente vai ter que analisar cada uma das alternativas de acordo com o que a gente leu no texto e viu na imagem. Lembrando do conteúdo, é claro. Foram inspiradas pelas homenagens póstumas existentes nos ritos fúnebres gregos? Não é isso que fala. Fala que a palavra se origina do grego, mas que não tem nada a ver com rito fúnebre. Eram os principais esconderijos para os cristãos perseguidos pelo Império Romano? Não. A gente sabe que eles eram enterrados ali, mas não esconderijos. São galerias subterrâneas nas quais somente mártires e santos eram sepultados? Também não tem nenhuma informação a esse respeito. Apresentavam obras de grandes artistas do período com representações que se aproximavam da arte cristã oficial? Ora, a arte cristã ela já tinha um problema naquela época, porque ela não era reconhecida, tão reconhecida assim como arte. Se a gente for pensar que as imagens que aparecem, principalmente as primeiras imagens, elas são extremamente simbólicas, porque as imagens pelos judeus, elas não eram permitidas pelos judeus, porque eles tinham o temor de que a imagem se tornasse, liderasse uma, se tornasse fonte de idolatria. Pronto, ficou melhor colocado. Então, quando alguns pintores começam a fazer de maneira bem simples aquilo que as escrituras querem passar às pessoas, né, sem a preocupação de realidade, ou de demonstrar as pessoas faladas ou os exemplos colocados nas escrituras sagradas, até mesmo de forma simbólica, tanto é que, assim, em várias delas, Cristo é colocado como um cordeiro, como um peixe. Tá? Tem esses símbolos que ligam É, aí a. porque também o Cristo era representado com um peixe em algumas pinturas, e também porque o nome de Jesus na palavra grega ou romano, se não me engano, é que o nome dele tem a mesma sonoridade em peixe romano ou grego. Eles faziam, Muito bem. Pode continuar, pode continuar. aí eles faziam o Jesus a representação de peixe e também com a no dia que ele multiplicou os peixes e pães também. Exato, isso mesmo. Então, a gente não tinha, justamente por conta de todas essas questões que a gente está discutindo, Andres, não tinha uma arte cristã oficial. Então, a gente não pode dizer que tinham grandes artistas ou pequenos artistas dentro de uma arte que não existia oficialmente, tá? Então, nesse caso, a última opção é que é a correta. Por quê? Elas podiam apresentar, as catacumbas podiam apresentar pinturas de símbolos e cenas bíblicas executadas por simples artesãos. Podiam ou não podiam. Isso ficava a critério, tá? Se, enfim, se era possível colocar essas pinturas, se não era possível, qual era o espaço, enfim, várias, tem um monte de variável aí. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Então, beleza. Então, agora a gente vai passar para a próxima,
que nos remete à imagem de Davi, da estátua Davi de Michelangelo. Então, essa imagem aqui, quando a gente vê, a gente já sabe que está lidando com Renascimento e com um grande mestre renascentista, que foi Michelangelo Buonarroti. E o texto vai falar, né? Depois a gente observa a imagem, que Davi é uma das esculturas mais famosas do mestre renascentista Michelangelo Buonarroti. O trabalho retrata o herói bíblico com um realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras do Renascimento e do próprio autor. A escultura encontra-se em Florença, na Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. Hoje está em um museu chamado Galeria dell'Accademia, e é extremamente visitado dentro de Florença. E é uma estátua em mármore, mede 5,17 metros e pesa 5,5 toneladas. Em razão da genialidade que sempre foi atribuída à obra, ela foi escolhida como símbolo máximo da República de Florença. Michelangelo levou 3 anos para concluir a escultura, começou em 1501 e concluiu em 1504. Antes de Michelangelo receber a incumbência dessa obra, o bloco de mármore de Carrara que ele usou havia ficado exposto ao tempo por 25 anos no pátio da Catedral de Santa Maria del Fiore. Tá? E aqui, com base nas informações do texto e na observação da imagem, ou seja, a gente tem que olhar texto e imagem para chegar a essa resposta, pode-se afirmar que a escultura Davi, de Michelangelo, obedece rigorosamente aos preceitos de idealização do corpo presente na cultura grega. Não é falado sobre isso. Retirou das inovações pictóricas novos elementos para explorar na confecção de escultura. Também não temos informação disso, porque, na verdade, foi a escultura que auxiliou a pintura e não o contrário. A escultura sempre foi mais fácil de trazer essa ideia de dizer, eu acho que ela realmente não tem dimensões. Né? Você não tem que se preocupar em fazer um suporte, em representar um suporte bidimensional, uma coisa que tem 3 dimensões, uma realidade que tem 3 dimensões. Então, algumas pinturas de Giotto, que foi o artista que a gente viu há umas 2 sessões atrás, é que vão trazer essa ilusão de esculturas pintadas, justamente porque a escultura vai auxiliar nesse processo, não o contrário. Representa um personagem bíblico caracterizado por uma expressão heróica. É justamente disso aqui, tá? De acordo com o que o comando da questão pede, pode-se afirmar que a escultura de Davi é isso. E onde que está isso no texto? Aqui, o trabalho retrata com realismo anatômico, esculturas, exatamente aqui. Tá? Aqui, confeccionado em mármore, aqui. Qual é o problema dessa quarta? Técnicas bidimensionais. É uma escultura, não tem como ela ser bidimensional. Foi confeccionada em bronze. A gente sabe que é mármore, então não tem como também. Indo para a próxima questão, que pede para a gente observar as imagens de novo e fala sobre a Basílica de San Vitale. Olha só. A Basílica de San Vitale é uma obra arquitetônica mais conhecida de Ravenna, devido aos mosaicos de arte bizantina, lembrando que este é um conteúdo do terceiro bimestre. Também é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ela começou a ser construída em 525 por ordem do bispo Eclésio e foi concluída em 548 já sob o domínio bizantino. Foi inclusive o reinado de Justiniano. E o governo justiniano, dentro do Império, da história do Império Bizantino, é considerado o apogeu, tá? Político, econômico e cultural do Império.
tá? Foi um momento de expansão, de conquistas, não é à toa que a é anexada ao Império nesse período, e também de grande esplendor cultural, com um fomento muito grande, né? As artes e a cultura de modo geral. Não se sabe quem foi o arquiteto responsável pela basílica. Ela combina elementos romanos e bizantinos, tem desenho octogonal e mosaicos espetaculares no seu interior, que representam sacrifícios do Velho Testamento e retratos de 4 evangelistas. Seu valor é enorme por ser o único grande templo bizantino que permanece intacto até os dias de hoje. Olha, a Hagia Sophia, tá, que foi construída também como um templo e que hoje está em Istambul, atual Constantinopla, ela também é bem impressionante. Porém, ela foi transformada em museu a partir de 1930 e aberta à visitação pública, independente da religião professada por esse visitante, tá? Ela foi considerada aí uma joia da humanidade. Então, o presidente turco, na época, acabou deixando a aberta a visitação para quem quisesse ver. A Turquia é um país islâmico e esse ano o presidente turco reverteu isso, transformou a Hagia Sophia em uma mesquita. Então, eu nem sei como funciona mais essa visitação. Por isso, Ravenna, bem preservada, ela acaba ganhando frente aí em relação a essa preservação da cultura bizantina. Sobre a arte bizantina expressa no mosaico apresentado, pode-se afirmar que os personagens bíblicos devem ser retratados com maior destaque e obedecem à lei da frontalidade. Por isso são representados aureolados com a postura rígida. Ora, a lei da frontalidade fala que eles têm que ser representados de frente, mas não com auréola, tá? Eles de frente, de maneira majestosa e imponente, sem grandes movimentos, mas não tem a ver aqui com essa representação aureolada, e isso não se refere somente aos personagens bíblicos, mas sim a todos os personagens representados. A preservação destes mosaicos é devido à localização geográfica diferenciada, pois diversas igrejas bizantinas tiveram mosaicos destruídos no século IX por causa do movimento iconoclasta. Não, porque senão a gente não teria a Hagia Sophia preservada até hoje, independentemente do que ela foi transformada ao longo do tempo, sem museu, sem mesquita. Tá? Então, isso aqui não tem como. Procura retratar os personagens bíblicos com cabeça aureolada, em posição que demonstra movimento, diferentemente das personalidades oficiais do Império. Não tem ninguém se movimentando nessa imagem. E lembrando que a maneira de pintar, de representar personagens na arte bizantina não caracterizava por rigidez, por imobilidade. Então, esse movimento aqui denuncia, tá? Todos os personagens são representados da mesma forma e obedecem a convenções rígidas de posicionamento, modos de representação. Não são da mesma forma, porque olha só, existe uma posição que é ocupada pelos personagens representados de acordo com a sua importância. Quem é mais importante vai estar ao centro e vão se colocando os demais personagens de acordo com o seu grau de importância em relação ao tema, em relação àquele que ocupa o centro, tá? Então, cuidado. Aqui a gente tem Cristo é representado com uma série de convenções estabelecidas. Uma delas é a lei da frontalidade, que é apresentada de maneira rígida e frontal para a veneração do observador. É justamente o que a gente vê aqui neste modelo. Tá? Seguindo adiante, ultrapassando
as fronteiras da Península Itálica, as concepções estéticas renascentistas acabaram por alcançar outras regiões da Europa. Assinale a alternativa em que o estilo não corresponde ao artista citado. Ora, do que a gente está falando? Do Renascimento, porém fora da Península Itálica, fora da Bósfora, tá? Da Grande Bósfora. Então, a gente tem que lembrar aqui a característica de cada artista e ver se bate a informação. Bom, primeiro, Albrecht Dürer procurava refletir a realidade de seu tempo. É considerado o primeiro artista germânico a conceber a arte como uma representação da realidade. E isso está correto. Se está correto, não é a resposta que esperamos, porque a gente tem que achar o erro. Tá bom? Lembra sempre desse não aqui, por favor. A pintura de Peter Bruegel é rica em símbolos da astrologia, da alquimia e da magia. Ora, ora, ora. Vamos subir algumas questões, porque tem algumas pinturas de Peter Bruegel aqui para a gente ver. Eu acho que para baixo também a gente pode dar uma olhada. Ó, esse aqui é um quadro de Peter Bruegel. Tem símbolo mágico, ou religioso, ou alquímico aqui? Não. Não. Tá? Exatamente. A gente tem uma cena cotidiana. É uma cena de vilarejo comum, bem medieval. Eu acho que para baixo. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Aqui. Essa também é de Peter Bruegel. Vamos ter os mesmos símbolos? O que, professor? Repete aí. A gente, assim, aqui, a gente vai ter esses símbolos da alquimia, da magia? Não. Também não. Então, São centros continuando da Idade Média, vendo o povo nas suas casas, nas suas ruas, e aqui mostrando como era na hora do almoço também. sim, né? No caso É, ali é a comemoração de um casamento. Mas é justamente isso. Peter Bruegel, ele vai utilizar a técnica renascentista, ele vai utilizar a perspectiva, a geometria e todos esses conhecimentos para refletir ou para fazer quadros com uma temática, com um tema que retrate ainda o cotidiano desses pequenos lugares, dessas pequenas vilas, e que estava muito ligado ainda a uma mentalidade medieval. Tá? Então, o tema é medieval, mas a técnica é moderna. Então, quando a gente olha essa característica, a gente vê que isso aqui está errado. E é esse o nosso erro. Como a gente tem que procurar o que é o erro, essa é a resposta. Tá? Só para dar uma olhada, Hans Holbein, as personagens de Hans Holbein são retratadas a partir de um dos ideais renascentistas de beleza, dignidade humana. Sim, está correto. As obras de Hieronymus Bosch são interpretadas por alguns críticos como representação do conflito que inquietava o espírito romano no final da Idade Média, a tensão entre o sentimento do pecado ligado aos prazeres materiais e a busca das virtudes de uma vida ascética. Está correto também. E o último de Hieronymus Bosch também. Nas telas de Hieronymus Bosch há uma seleção e combinação de aspectos bastante variados. Muitas de suas obras não podem ser decifradas, pois representam formas presentes apenas em sonhos e delírios. O Hieronymus Bosch, ele trata, né, de uma maneira muito surrealista, embora seja um termo anacrônico para a gente falar agora, porque o surrealismo ele vai surgir meados da década de 20, do século 20, mas de uma maneira muito surrealista, toda esses símbolos, essa mística
E aqui sim, né, a astrologia, alquimia e magia, aí sim Hieronymus Bosch vai tratar disso, das pinturas. É uma característica do Bosch, não do Bruegel. Tá? Então, vamos adiante. Não vou digitar o meu nome completo, mas seguimos aqui. Leia o texto e observe as imagens e, finalmente, chegamos à Águia Sofia. Olha só. Quando o imperador Justiniano decidiu construir uma igreja em Constantinopla, a maior cidade do mundo durante 400 anos, quis fazê-la tão grandiosa quanto o seu império. Contratou 2 matemáticos para o projeto, Antônio de Tales e Isidoro de Milito, que superaram as expectativas com uma estrutura completamente inovadora, reconhecida como o clímax, como o apogeu, como o máximo do estilo arquitetônico bizantino. Hagia Sophia, que significa sabedoria sagrada, mescla o grande porte das construções romanas, como as termas de Caracalla, com a atmosfera mística oriental. Os arquitetos conseguiram esse vão graças à contribuição da engenharia bizantina, pendentes de abóbada esférica. A obra fez tanto sucesso que Justiniano se vangloriou. Rei Salomão, eu vos sobrepujei. Eu vou terminar a questão e corrigir um erro de digitação aqui depois, tá? Rapidinho. Tá Olha bom. só. E o que a imagem aqui mostra pra gente? Primeiro, a planta baixa de Santa Sofia aqui, tá? E aqui o corte dela de pé. Olha o que a gente tem. E aqui é o interior da basílica, no seu salão principal, com a cúpula principal aqui e o corte das outras 4 cúpulas em volta, tá? E aí nós temos, diante do texto das imagens, assinale a alternativa correta sobre a Basílica de Santa Sofia. O interior da Basílica, assim como de outras igrejas bizantinas, é caracterizado pelo uso de mosaicos, revelando a grande influência da arquitetura cristã. Nós não tivemos a influência tão grande dessa arquitetura cristã aqui dentro, tá? Porque, se a gente for pensar na influência, e em termos de lei da frontalidade, a gente pode ver como eles retomaram uma lei egípcia, uma lei artística egípcia, mas transformaram para que não ficasse exatamente igual, tá? Porque a lei da frontalidade egípcia determinava que as pessoas, as imagens deveriam ser pintadas, as pessoas deveriam ser pintadas com o tronco de frente, cabeça e membros para as laterais. Eles sabiam que era uma representação e era uma convenção. No caso aqui, a lei da frontalidade bizantina, está todo mundo de frente, todo mundo parado, sem demonstração de movimento. Então, essa nova versão da lei da frontalidade que vai, digamos assim, dominar essa representação. A basílica apresenta amplos espaços retilíneos com cúpulas sustentadas por colunas. Olha só, ela é cheia de curva, não tem nada muito reto, né? Não tem muita coluna aqui de sustentação, não. Tem mais, tem mais arco no, em volta. Exato. Olha só. Formada por 4 arcos, o elemento principal e dominante é a cúpula, equilibrada por uma planta quadrada. Olha só, a cúpula aqui no alto domina toda a imagem. Eu tenho os arcos sobrejacentes aqui, sobressalentes, e eu tenho a planta quadradinha. Então, essa é a minha resposta. Olha só. O interior da Basílica de Santa Sofia, assim como de outras igrejas bizantinas, é caracterizado pela presença de cúpulas sustentadas por colunas.
não temos essa informação se outras igrejas bizantinas foram construídas dessa mesma maneira. E pela ausência de ornamentos. Não tem nem como. Tudo que isso aqui tem é ornamento, tudo aqui é forrado com mosaico. O interior de Hagia Sophia é ricamente decorado com pinturas murais, cuja estética remete à antiga arte cristã primitiva surgida em Roma. Não são pinturas murais, são mosaicos. Tá? Bom, meio-dia e 11, eu vou corrigir o erro daqui a pouquinho. Lembra, hoje a gente termina por aqui, tá bom? Eu espero que essa revisão tenha ajudado você. Ajudou muito, professor. Obrigado. De nada. Então, olha só, Vitor, lembra disso, tá? O passo a passo que a gente fez aqui para resolver as questões, na hora de resolver a prova. Veja com cuidado o que o enunciado pede, veja com atenção o que as imagens mostram para você, leia com atenção o que o texto fala, tá? E pegue alternativa por alternativa e veja se confere com aquilo que está no texto, com aquilo que está na imagem, o conteúdo que você viu, que você estudou, que eu percebi assim muito bem, informe para você. Não fique nervoso para resolver. Não pense em resolver a prova o mais rápido possível. Porque são 10 questões e são 5 horas para resolver as 10 questões. Então, aproveite. Se não conseguiu resolver em meia hora, tudo bem, não tem problema. Não é uma corrida, tá? Então, resolva com calma. Se precisa de mais tempo, é possível pesquisar. Pesquisa no material que seja fidedigno, apostila, videoaulas, ou PDF que foi colocado para vocês. Não olhe em qualquer lugar, tá? Porque às vezes olhar em qualquer lugar pode dar informação que não é real. Então, cuidado para fazer isso, tá? E lembre-se, você é capaz. Todos, né? E mais para frente vão ver esse vídeo. E você que está aqui participando dessa aula ativamente, você é capaz de resolver isso com muita facilidade, sem problema nenhum. Então não precisa correr, tá bom? Tá. Então, tchau. Boa Tchau. prova. Tchau, professora. Obrigado. Tchau. De nada, até mais. Até mais.